que é a questão do possível impeachment, o impedimento da presidente da República. Claro. E aqui em Vitória de Santo Antão, a gente até estranhava o fato de não ter havido ainda nenhuma mobilização. Mas à medida em que a coisa vai se afunilando, os protestos, as pessoas começam a se mobilizar, na verdade, as mobilizações aumentam, né, doutor? Boa tarde para você. Boa tarde, Cristiano Bassam, boa tarde a todos os seus telespectadores. É um prazer vir aqui no seu programa para que nós possamos conversar a respeito de um assunto tão importante que é essa questão nacional e internacional que afetam todos os brasileiros, as brasileiras, que é o processo de impedimento da presidência da República, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Então é um assunto que a gente está à disposição para discorrer sobre ele, para conversarmos sobre ele e orientar, esclarecer todos os seus telespectadores. É verdade que no dia 1º nós vamos estar numa grande atividade lá no final da Avenida Mariana Malha, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 8 horas da manhã, exatamente fazendo esse debate e a instalação da Frente Brasil Popular da Vitória, abrangendo aí todas as entidades organizadas do município de Vitória, alguns partidos políticos, várias personalidades do mundo artístico, cultural, universitários, estudantes, pessoas representativas do CAV, que é a Universidade Federal aqui de Vitória, do Instituto Federal também, comparecerão muitos estudantes, professores e alguém pela direção do Instituto Federal. Então, será um grande debate, um momento importante da gente refletir a respeito desse tema que implica em modificações na vida do cotidiano de todas as pessoas, e aí a gente precisa entender o que é o impeachment e todo esse processo, Marcelo. Falando nessa questão da possibilidade do impedimento, a presidente Dilma Rousseff anunciou, ou na verdade deve anunciar no dia 1º do trabalhador, um reajuste no Bolsa Família, por exemplo, que seria, segundo o Michel Temer, passaria um pente fino, ou seja, aqueles projetos que de repente acontecerá mudanças, a presidenta terá o cuidado de, se porventura isso vier a acontecer, já deixar reajustado, para a possibilidade de repente o Temer passar um pente fino ou acabar com esse projeto, que segundo as informações, ele disse que não, mas segundo as pessoas que se aprofundaram no assunto, é uma das possibilidades o encerramento do FIES, do Bolsa Família e de outros projetos que beneficiam diretamente a classe menos favorecida. Né? É verdade. O PMDB e Temer tratam os programas sociais como despesa e querem tratar o Brasil como uma grande empresa que tem que dar lucro. Então isso é importante dizer à população. É muito nítido a diferença dos dois projetos. O projeto de Dilma é um projeto que valoriza o Minha Casa Minha Vida, que terminou de colocar energia no campo para todo o Brasil, universalizando a energia elétrica na zona rural, que instituiu diversos programas de apoio aos estudantes para que eles ingressassem na universidade. É um programa social que visa exatamente a inclusão das pessoas que precisam do braço do governo. O Bolsa Família é exatamente um desses programas que você acabou de sintetizar. O Bolsa Família é um programa de inclusão social que os filhos daquelas pessoas que estão vinculadas ao Bolsa Família têm que estar na escola, cartão de vacinação em dia. Então é um programa de distribuição de renda muito importante no Brasil e só sabe a importância dele você que está me ouvindo nesse momento, me vendo, e que recebe esse dinheiro. Você conta os dias e com esse cartão você compra alimento, você paga algumas contas, compra um medicamento, isso é muito importante. Além do Bolsa Família, nós sabemos que tem o Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas no Brasil foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida e ainda hoje são, porque para a presidenta Dilma, para o seu governo, isso é prioridade. Tanto é que manteve no orçamento os recursos direcionados para isso. Então, é muito nítido os dois projetos. O projeto Temer, o projeto que chama Ponte para o Futuro, visa transformar o Brasil numa grande empresa, gerar lucro e entender que todos esses programas sociais são despesas e que precisam ser cortados. Isso afeta a população brasileira. E é sobre esse tema que a gente chama a atenção da população para poder defender quem defende o Brasil.
A gente tem alguns minutos aqui para finalizarmos a entrevista, mas ontem um Nobel da Paz esteve dando o seu depoimento lá na verdade, a convite do Partido dos Trabalhadores. Ele falou para alguns senadores e disse que era golpe o que estão tratando com relação ao presidente Dilma Rousseff. A imprensa internacional, boa parte dela, também tem tratado essa questão do impeachment como golpe. Por outro lado, o PSDB, o PMDB e parte daqueles políticos que defendem o afastamento da presidente não concordam que seja um golpe. O senhor já conversou conosco e disse que isso trata-se de um golpe. Por que o senhor acha que é um golpe? O crime de responsabilidade, para que o telespectador entenda, está baseado no artigo 85 da Constituição Federal. Então lá tem vários itens que diz que se a presidente da República ou qualquer chefe do Poder Executivo cometer aqueles atos elencados no artigo 85 da Constituição Federal, comete crime de responsabilidade. Aí eu pergunto, qual é o crime que Dilma Rousseff está sendo acusada? Edição de 6 decretos de suplementação de renda, ou seja, houve um excesso de arrecadação e ela editou 6 decretos que destinou esse excesso de arrecadação para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal de Contas da União. Vou dar um exemplo concreto. O Tribunal Regional Superior Eleitoral fez um concurso, houve um excesso de arrecadação e precisava utilizar o dinheiro do concurso público, das inscrições desse concurso, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então tinha que fazer um decreto de suplementação desse excesso de arrecadação para poder investir. A lei orçamentária pede que faça-se o decreto de suplementação de renda. A exemplo que eu dei foi a mesma coisa no Tribunal de Contas da União, que pediu suplementação de renda para investir aquele valor de excesso de arrecadação. Então nós estamos falando de 6 decretos de suplementação que passa pela CGU, passa pela AGU, que passa por 3 ministérios, que passa por diversos órgãos, até chegar na presidente e ela assinar. Se ela cometeu o crime em assinar decreto de suplementação, eu queria alertar aqui, Vitória de Santo Antão, que o prefeito da cidade de Vitória também vai sofrer impeachment, porque assinou também decreto de suplementação orçamentária, e se é crime para Dilma, é crime para 17 governadores brasileiros e crime para o prefeito de Vitória de Santo Antão. Então ele, aqui em Vitória, também cometeu crime e precisa deixar o cargo através de um processo de impedimento. É a mesma coisa. E o outro crime que ela está sendo acusada é o das pedaladas fiscais, que nada mais é do que o conta corrente do pagamento dos programas sociais, que até então era aceito pelo Tribunal de Contas, ela retardar o pagamento e pagar depois aos bancos. E isso ocorreu até outubro de 2015, quando o Tribunal de Contas entendeu que não poderia mais fazer dessa forma. E a partir daí, a presidente não fez mais. Mas até outubro foi praticado, não só por ela, como todos os outros presidentes, dessa forma. E isso não é crime. Então, a partir daquele momento que o TCU alertou a presidente sobre este assunto, ela mudou o procedimento e não mais fez dessa forma. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela não cometeu crime nem com relação às pedaladas fiscais, muito menos com relação aos decretos. E o Supremo Tribunal Federal apontou esses dois itens apenas, como objeto do processo de impedimento da presidente. O Senado hoje, que está reunido na comissão até 10 dias, termina lá pelo dia 10, 12 de maio, para emitir um parecer sobre essa questão do impedimento. A própria comissão do Senado, que são 21 senadores, pode emitir um parecer dizendo que é contrário e simplesmente arquivar o processo de impedimento. Isso pode acontecer. Se votar, vai para o plenário, maioria simples, e vota. Aprovado o relatório, o parecer do relator, a presidente é afastada, né? Não. Se o parecer for aprovado na comissão, aprovado por maioria simples dos senadores, são 41 senadores, a partir desse momento, se for aprovado o parecer da comissão, por maioria simples dos senadores, a presidente é afastada, assume Michel Temer com esse projeto que a gente precisa combater no dia 1º, né, e todo o tempo que a gente puder, e a partir daí direciona os trabalhos o presidente do Supremo Tribunal Federal, até que corra o processo e em, no máximo, 180 dias... Pode ser menos? Pode ser menos. 180 dias teria votação definitiva no Senado e aí precisaria 2/3
para manter a presidente definitivamente afastada de 54 senadores. Ok. O tempo ele corre ligeiro, bom, o assunto é vasto e o senhor explica de uma forma bem sensata e as pessoas entendem perfeitamente, mas como nós não temos um horário que pudéssemos aqui falar tudo com relação a essa questão, resta fazer um convite para aqueles que defendem que vocês chamam de democracia, que seria contra o golpe. Claro. Né? Haverá esse movimento no dia 1º e aproveito para convidar a população que deseja ingressar também neste grupo. É evidente, se não houve crime da Presidente da República, como a gente já explicou aqui, que vocês já puderam observar na imprensa nacional e internacional, então é golpe. Então, contra o golpe, é exatamente isso que nós nos posicionamos. Temos que ir para as ruas, porque só com a organização nas ruas a gente pode barrar esse processo golpista aplicado pelo PSDB, pelo PMDB e por todos os partidos aliados. A exemplo disso, você verifica que o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que todo dia aparece uma novidade contra ele, o Supremo Tribunal Federal nada faz para afastá-lo da Câmara. Então ele tem algum poder sobrenatural que não sai das mãos do Cunha à Câmara Federal. Por quê? Porque interessa ao sistema. Então nós, a população brasileira, quem recebe o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, quem diretamente é beneficiado por este governo é muita gente. Quem votou na presidenta Dilma, os 54 milhões, precisa ganhar as ruas, se organizar, participar dos eventos. Em Vitória, nós vamos fazer esse ato no dia 1º de maio, 8 horas da manhã, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória. E você é o nosso convidado na instalação da Frente Brasil Popular da Vitória. E não é só isso, nós temos diversos eventos acontecendo no CAV Vitória, no Instituto Federal, e amanhã estaremos na Praça da Matriz fazendo a virada cultural, já nos mobilizando para o dia seguinte, dia 1º, onde estaremos na frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 8 horas da manhã, no dia 1º, comemorando o Dia Internacional dos Trabalhadores, contra o golpe nas ruas, para a gente barrar esse processo que é uma vergonha nacional e a gente precisa barrar esse processo. A concentração lá no sindicato ficará apenas lá ou pretende sair pelas principais ruas? Já definiu isso? Eu espero que a gente tenha uma grande quantidade de pessoas que dê para a gente fazer uma movimentação maior. Por enquanto, a concentração no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dia 1º de maio, 8 horas da manhã, o próximo domingo, no final da avenida, ficarei ao lado da Associação Comercial. Espero todos, participem. Não ache que esse processo não é com você, porque amanhã, quando você sofrer o impacto da educação, da saúde, dos programas sociais, você vai ver que você deveria ter ido às ruas e não foi. Então, para que você não se arrependa, façam isso. Os professores que estão me ouvindo, só para fechar a maçã aqui, precisam saber que a receita vinculada que o Temer está querendo implantar a sua desvinculação, ou seja, retirar aquela obrigatoriedade dos 25% para a educação, isso vai gerar um caos para a educação, os 15% também da saúde aqui no município de Vitória, e os professores, quem é da saúde, quem é professor também, vai ser afetado com esse planejamento, com esse projeto do PMDB, de Temer, que a gente não pode permitir que isso aconteça no Brasil. Verdade. Doutor Aristides, muito obrigado pela sua participação. Com certeza nós nos veremos mais vezes durante esse processo e que seja feita a justiça realmente e que a população seja menos prejudicada por tudo isso.